A mineração de Bitcoin viabiliza economicamente o aproveitamento de resíduos de carvão. No nordeste do estado da Pensilvânia, Estados Unidos, fica a chamada Região do Carvão, o maior depósito mundial de antracito, com uma reserva estimada de 7 bilhões de toneladas. O antracito, também conhecido como carvão negro, é um tipo compacto e duro de carvão. É o carvão mineral com a maior concentração de carbono, entre 92% e 98%, e o menor teor de substâncias voláteis. Os exemplares mais puros são compostos quase que inteiramente por carbono. Como contém pouco ou nenhum betume, arde com uma chama quase invisível. Tudo isso faz com que o antracito tenha um alto poder calorífico. Porém, dada a sua maior raridade, ele custa de 2 a 3 vezes mais do que o carvão normal, o que dificulta o seu uso em usinas termoelétricas, apesar das propriedades extremamente favoráveis. Além de antracito, a Pensilvânia possui gigantescas reservas de hulha, também chamada de carvão betuminoso, um carvão relativamente macio que contém uma substância semelhante ao alcatrão, conhecida como betume ou asfalto. A qualidade da hulha é menor do que a do antracito, mas superior à do lignito. Ela é bastante usada nas termoelétricas e na metalurgia, principalmente na produção de aço. Graças às suas reservas de antracito e hulha, o carvão tem sido minerado na Pensilvânia desde o século XVIII. Atualmente, cerca de 80 milhões de toneladas de carvão são mineradas por ano no estado. Essa atividade emprega 36 mil pessoas direta ou indiretamente e é responsável por gerar 4 bilhões de dólares anuais para a economia da Pensilvânia, sem contar aquilo que é produzido com a energia extraída do carvão. Contudo, a mineração deixa resíduos. Para cada tonelada de carvão minerada, 400 quilos de resíduos são gerados. Com tanto de carvão que já foi minerado na Pensilvânia, há algo em torno de 450 milhões de toneladas de resíduos espalhadas pelo estado. Essas pilhas de resíduos têm impactos ambientais negativos importantes, incluindo o escoamento de ferro, manganês e alumínio. Por sua vez, esse escoamento pode contaminar o solo, a água superficial e a água subterrânea. As pilhas de resíduos também trazem consigo riscos de incêndio, visto que elas podem entrar espontaneamente em combustão. Dado que esses resíduos contêm um monte de compostos tóxicos, as áreas que os abrigam não podem ser revegetadas. Os resíduos da hulha, por exemplo, contêm 4 vezes mais mercúrio do que os do carvão normal. É possível queimar tais resíduos para gerar energia. Essa queima também emite poluentes, só que técnicas modernas, como a do leito fluidizado, permitem reduzir tais emissões a níveis aceitáveis, concentrando a toxicidade nas cinzas. Felizmente, essas cinzas são mais estáveis do que os resíduos originais e podem ser compactadas e armazenadas sem risco de escoamento. Elas também podem ser aproveitadas para neutralizar os efluentes ácidos da mineração. Há ainda algumas tentativas de se usar essas cinzas para a produção de concreto. Então veja, essa queima dos resíduos de carvão traz uma série de vantagens: produção de energia, diminuição da emissão de poluentes, concentração de toxinas nas cinzas e reaproveitamento das mesmas. O problema é que essa queima de resíduos hoje tende a ser economicamente inviável. No começo dos anos 1990, algumas usinas termoelétricas entraram em funcionamento na Pensilvânia com o objetivo de justamente queimar resíduos de carvão para produzir energia elétrica. Elas usavam a combustão de leito fluidizado para tornar a atividade viável. Com isso, aquelas pilhas de resíduos de carvão passaram a ser aproveitadas, com impactos econômicos e ambientais positivos. Porém, em meados dos anos 2010, a operação dessas usinas se tornou economicamente incerta. Por quê? Por causa dos subsídios às ditas energias renováveis e das legislações cada vez mais severas. Intervenções estatais distorcendo a economia mais uma vez. Em 2020, essas usinas estavam operando apenas em algumas épocas do ano, quando o preço da eletricidade subia e as tornavam viáveis. Os resíduos de carvão voltaram a se acumular.
E é aí que entra a Scrubgrass, uma empresa que havia construído em 1993, no condado de Venango, na Pensilvânia, uma usina termoelétrica com capacidade de 90 megawatts. Era uma daquelas usinas que queimavam resíduos de carvão para gerar energia elétrica e que se viram em maus lençóis com as interferências econômicas estatais. Em 2021, a Scrubgrass fez uma parceria com a Stronghold Digital Mining. As duas conseguiram captar mais de 100 milhões de dólares para montar uma mineradora de Bitcoin junto à usina. Dessa maneira, a usina termoelétrica tem se mantido em operação continuamente. Nos períodos de pico de consumo, a energia produzida é usada para abastecer a rede elétrica. Entretanto, nos períodos de menor consumo, a energia produzida é, em parte, usada para a mineração de Bitcoin. O diretor da Stronghold, Greg Beard, disse que, sem a mineração, a geração de eletricidade na usina não seria economicamente viável. Ele comentou: conseguimos minerar Bitcoin a um custo muito baixo, ao mesmo tempo que contribuímos para a proteção do meio ambiente. O presidente da empresa, Bill Spence, foi nessa mesma linha. Sem o Bitcoin, não teríamos como fazer o que estamos fazendo. De acordo com a Stronghold, a utilização dos resíduos de carvão tem permitido a recuperação de áreas que antes pareciam condenadas. 1.000 acres de terrenos que eram usados como depósitos de resíduos foram recuperados e devolvidos à comunidade. Esses terrenos foram transformados em praças, parques e quadras poliesportivas. Além disso, os corpos d'água nas redondezas, que estavam mortos, voltaram a abrigar peixes. Esse exemplo mostra, mais uma vez, como o Bitcoin é útil à conservação ambiental. Graças à mineração, a usina pode se manter operacional. Sendo assim, os resíduos de carvão altamente poluentes podem ser usados para a geração de energia elétrica. As cinzas geradas no processo são reaproveitadas e as áreas contaminadas recuperadas. Além de manterem suas atividades originais, as duas empresas se tornaram uma companhia de limpeza ambiental, que aproveita a mineração de Bitcoin para se manter economicamente viável. Note como os incentivos estão perfeitamente alinhados. A narrativa do Bitcoin como vilão ambiental é descabida e facilmente refutada, mas ela é tudo que resta aos inimigos da liberdade, aqueles que se locupletam deste sistema fiduciário que nos escraviza. Cabe a nós, então, desmascará-los.